Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês sobre o caso Sian King. Sian King nasceu no dia 16 de dezembro de 1974 na Nova Zelândia, mas foi criada na Austrália. Não se tem muitas informações sobre seus pais na internet. Sabe-se que seu pai era indígena da comunidade Maori e eles eram uma família feliz, que se dava bem com a comunidade aonde moravam. A Sian era uma criança quieta e bem comportada. Ela se dava bem com todos na escola. Ela tinha vários amigos e era muito alta. Com 12 anos, ela já tinha 1,67 m de altura. Por isso, ela sempre se destacava em qualquer lugar que ela fosse. A Sian morava com a sua família em Queensland, na Austrália. Lá, inclusive, era um lugar muito seguro. Por causa do lugar onde ela morava ser bem seguro, com 12 anos, ela já ia e voltava para a escola sozinha em sua bicicleta amarela. No dia 27 de novembro de 1987, por volta das 16h30, a Sian saiu da escola e foi na sua bicicleta amarela encontrar sua mãe em uma loja. Elas iam comprar algumas coisas para poderem fazer uma saia ou um vestido para Sian usar em uma festa de aniversário que ela iria no próximo final de semana. Depois de fazerem essas compras, a mãe da Sian decide ir até uma padaria ali perto. Mas a Sian não queria ir com ela falou que estava um pouco cansada e que ia direto para casa. A mãe da Sian acabou concordando, porque além da região ser muito segura, a Sian estava acostumada a andar pela região na sua bicicleta amarela sozinha. Por volta das 16h45, a mãe e a filha então se separam. A padaria onde a mãe da Sian ia era bem próximo, então o intervalo que elas iriam chegar na casa delas seria bem curto. A Sian deveria ter chegado em casa primeiro, mas não foi assim. A mãe da Sian que chegou lá primeiro. No primeiro momento, ela nem se preocupa muito, porque ela pensa que durante o caminho ali, a Sian poderia ter encontrado alguns amigos e ter parado para conversar um pouco, acabando se atrasando para chegar em casa. Porém, o tempo foi se passando e a Sian não voltou para casa. Por volta das 18 horas, a mãe da Sian, já um pouco preocupada, ela sai e vai em alguns vizinhos e amigos para ver se alguém tinha notícia da Sian. Mas infelizmente a Sian não estava na casa de ninguém, não estava com ninguém e ninguém sabia notícias dela. Por volta das 20 horas, os pais da Sian refazem o caminho dela a partir do local ali onde ela havia se separado da mãe dela. Nessa busca, eles acabam encontrando a bicicleta amarela da Sian abandonada em um parque. Nesse momento, os pais da Sian percebem que algo estava errado. Eles então vão até a delegacia de polícia para comunicar o desaparecimento da sua filha. A polícia colocou no jornal do dia seguinte um comunicado informando sobre o desaparecimento. A comunidade era muito unida e todos se conheciam. Assim que o comunicado saiu no jornal, várias pessoas foram até a delegacia informar sobre algumas pessoas diferentes que estavam no parque no horário do desaparecimento e que haviam visto Sian. Relataram também que um carro branco do ano 1973, Olden Kingswood, com matrícula interestadual, apareceu na região alguns dias antes do desaparecimento da Sian. E ninguém conhecia as pessoas que estavam nele. Era uma mulher de peso um pouco avantajado, com a idade mais avançada, e um homem de meia idade. Os policiais começaram a procurar essas pessoas que estavam nesse carro, porém foi um pouco complicado, pois esse era um tipo de carro comum e várias pessoas possuíam um carro parecido na região. Fizeram buscas nos riachos e parques locais, tanto terrestres quanto aéreas. Os pais da Sian também falaram com a mídia para que o desaparecimento da sua filha chegasse a pessoas de outras regiões. 2 dias após o desaparecimento, um casal foi até os policiais para comunicar que no dia do desaparecimento da Sian, eles estavam no parque onde a bicicleta dela tinha sido encontrada. Eles disseram que tiveram nesse dia uma experiência um pouco desagradável
com um homem que estava acompanhado de uma mulher um pouco mais velha. Esse homem teria falado para a moça algumas coisas que teriam deixado ela um pouco desconfortável. Como esse casal nunca tinha visto, esse homem, mas essa senhora ali na região, e a situação também foi bastante estranha, o namorado da moça decidiu seguir esse homem para ver qual carro ele estava usando e anotar a placa do carro. Esse moço passou o número da placa que ele havia anotado para os policiais e os policiais tentaram localizar o dono desse carro, jogando ali o número da placa no sistema deles. Mas quando os policiais jogaram esse número da placa do carro, deu como não registrada. Os policiais tiveram que colocar esse número em outros bancos de dados para ver se conseguiriam encontrar o dono desse carro, porque às vezes ele não era ali da região. Enfim, os policiais conseguiram encontrar o dono desse carro. Era de Barry John Watts, de 33 anos. Ele era casado com Valmai Beck Watts, de 43 anos. Eles moravam em Lowood, em Queensland. Os dois tinham extensos registros criminais, que envolviam assalto, falsificação de documento e fraude, e eles também haviam saído da prisão recentemente sob fiança. 6 dias após o desaparecimento da Sian, no dia 3 de dezembro de 1987, infelizmente, um homem que estava indo trabalhar, ao passar por uma floresta perto do parque onde a bicicleta da Sian havia sido encontrada, ele sente um cheiro bem estranho, muito forte, e decide ver o que era. Ele acaba encontrando o corpo de uma jovem deitada de bruços perto de um riacho. Muito assustado, ele vai correndo informar aos policiais o que havia encontrado. Infelizmente, esse corpo é identificado como sendo o da Sian. Ele havia sido abusado sexualmente e esfaqueado 12 vezes. Cerca de 2 semanas após o corpo da Sian ter sido encontrado, uma enfermeira foi até os policiais para comunicar sobre um encontro bem desagradável que ela havia tido com um casal. Ela tinha terminado seu turno de trabalho e estava voltando para casa de noite. Ela percebeu um carro branco seguindo ela bem devagar. Depois de um tempo que esse carro está seguindo essa enfermeira, o carro para do lado dela, desce um moço e esse moço pede informações para ela sobre um lugar que ele queria ir. A enfermeira acaba percebendo que no banco do passageiro da frente do carro tinha uma mulher com a idade um pouco mais avançada e essa mulher fica quieta, ela não fala nada para a enfermeira. Enquanto essa enfermeira está conversando com esse homem, que estava dirigindo o carro, ela acaba percebendo que no banco de trás do carro tinha algumas cordas. E ela também começou a ficar um pouco incomodada com a forma que esse homem estava conversando com ela, porque no que ele ia falando com ela, ele ia chegando mais próximo dela. Nesse momento, a enfermeira começa a pensar que tem alguma coisa errada com aquele casal. Ela então começa a ficar com um pouco de medo. A sorte foi que nesse momento passa um outro homem na rua e distrai a atenção do moço que estava conversando com a enfermeira. Ela então aproveita a brecha e sai correndo até o carro dela para ela ir embora. Isso havia acontecido 2 semanas antes do crime ocorrido contra Sian. Os policiais mostraram algumas fotos para essa enfermeira para ver se ela conseguiria identificar quem era o casal que estava naquele carro, que tinha abordado ela naquele dia. E ela identificou esse casal como sendo o Barry e a Valmai, os mesmos que os policiais já haviam confirmado como sendo os donos do carro que estava estranhamente na região na época que aconteceu o crime contra Sian. Nesse mesmo dia, os policiais emitiram um alerta em toda a Austrália para que prendessem esse casal. Um homem que morava na cidade de Lowood, em Queensland, ele vê o alerta na televisão e comunica os policiais sobre um homem que estava tentando vender um carro bem semelhante com o que eles estavam procurando. Os policiais vão até a casa onde supostamente o dono desse carro morava, para ver se era o Barry, mas chegando lá, a casa estava vazia, ela estava para alugar. Encontraram nessa casa um kit de tintura de cabelo, o que sugeria que o casal havia mudado a aparência para fugir.
Porém, eles não conseguiram ir muito longe, e no dia 12 de dezembro de 1987, o casal é preso devido às denúncias que foram feitas pela população de assédio. Eles foram extraditados para Queensland no dia 14 de dezembro. No dia que eles foram presos, eles não confessaram nenhum crime. Por causa disso, os policiais colocaram um gravador de voz dentro da cela de cada um deles. Eles acabaram contando tudo o que haviam feito para outras pessoas que estavam ali presas. Esses gravadores acabaram gravando tudo que eles falaram e dessa forma os policiais tiveram a prova concreta de que eles teriam feito crime contra Sian. E também puderam recriar toda a cena do crime. Nessas gravações, a Valmai explica que o Barry estava um pouco insatisfeito com ela por causa da diferença de idade entre eles. Era cerca de 10 anos. E ele tinha também, uma mente um pouco distorcida, alguns pensamentos estranhos, e ele fantasiava com adolescentes. O casal já estava há um tempo planejando esse crime, mas eles ainda não tinham escolhido a sua vítima. A Sian, ela estava simplesmente no local errado e na hora errada. A Valmai e o Barry se aproximaram da Sian com a desculpa de que o cachorrinho deles havia fugido. Enquanto a Sian é simpática e tenta ajudar o casal, o Barry pega a Sian por trás e coloca ela dentro do carro dele no banco de trás à força. O casal amarra a Sian e leva ela para um lugar mais rural em Queensland. Lá, infelizmente, o crime contra Sian acontece. Com a confissão do casal gravada, no dia 15 de dezembro, eles são acusados pelo rapto, violação e o assassinato da Sian. Em uma audiência, em abril de 1988, a Valmai confessou ser culpada do rapto e do abuso sexual e se declarou inocente do homicídio, enquanto Barry se declarou inocente de todas as acusações. O casal foi julgado separadamente. O julgamento da Valmai começou em outubro de 1988. Ela foi considerada culpada no dia 20 de outubro de 1988. Foi-lhe concedido 3 anos, 5 anos e prisão perpétua pelas 3 acusações. O julgamento do Barry começou em fevereiro de 1990. Ele foi considerado culpado em 28 de fevereiro de 1990 e foi condenado a 3 anos, 15 anos e a prisão perpétua pelas 3 acusações. Em 1995, o Barry foi julgado pelo assassinato de outra jovem de nome Ellen Marie Freeney. Ela havia sido vista pela última vez no dia 29 de outubro de 1987, um mês antes do crime contra Sian. Porém, devido à falta de provas, o Barry não foi condenado por esse crime. Em 2007, num esforço para conseguir a liberdade condicional, o Barry finalmente confessou seu envolvimento no crime ocorrido contra Sian. Na prisão, a Valmai foi alvo de outras pessoas que também estavam cumprindo pena. Ela era agredida constantemente. Em uma dessas agressões, utilizaram uma lata para bater na cabeça dela. Isso fez com que ela tivesse várias lesões graves na cabeça. Por causa disso, tiveram que transferir a Valmai para uma outra prisão. Em 1990, ela se divorcia do Barry. Ela chega a dizer que lamentava tudo o que havia feito com ele. Em 2007, ela alterou seu nome formalmente para Faye Cranby. Em maio de 2008, a Valmai foi colocada em coma induzido após uma cirurgia cardíaca. A polícia esperava que ela confessasse a participação dela em outros 3 crimes que aconteceram na mesma região e na mesma época que o crime contra Sian aconteceu. Esses 3 crimes, que aconteceram na época, até hoje não se tem solução. Não sabe quem poderia ter cometido esses crimes. Porém, a Valmai faleceu no dia 27 de maio de 2008, sem recuperar a consciência e sem passar nenhuma nova informação para os policiais. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. É um caso bastante triste, porque é uma criança, a Sian, ela estava só passeando com a sua bicicleta no parque e, infelizmente, ela foi vítima dessas 2 mentes perturbadas. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de assunto. E até o próximo vídeo. Tchau!